Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, todos e todas aqui presentes. Muito obrigada. Hoje é um dia bem especial para a gente. Ainda que nós já entramos em novembro, mas o assunto sempre será latente e importante para a gente abordar, tá bem? Hoje a gente está num dia especial para também continuar a falar um pouco sobre o Outubro Rosa. E temos uma convidada mais do que especial, que é a Rafaela Cordista, uma amiga, uma mulher incrível, da qual admiro demais e me inspiro muito. A Rafa ela é cirurgiã dentista, ela é empresária, ela atua na área de harmonização facial há 20 anos, uma super carreira sólida, criadora de conteúdo, e tem um super propósito lindo, que é inspirar mulheres que estão em tratamento oncológico. Pela sua história, pela sua vida, por tudo que ela tem para nos ensinar aqui hoje e nos inspirar, acima de tudo. Ela enfrentou até 8 meses atrás um câncer de mama bastante agressivo, desafiador. E ela vem compartilhar aqui conosco um pouquinho da sua jornada. Obrigada, Rafa, por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje presente conosco. Imagina, eu que agradeço esse convite. Boa tarde para todos vocês. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. Eu costumo dizer que tudo nessa vida tem um propósito. Tem um propósito eu estar aqui hoje e vocês estarem aqui junto comigo, tá bom? Obrigada, Rafa. Rafa, vamos introduzir, eu fiz uma breve introdução, mas conta um pouquinho da sua profissão, dos seus hobbies, para a gente conhecer um pouquinho da Rafa como um todo. Depois a gente entra um pouquinho mais sobre a sua história e os seus desafios, últimos desafios enormes. Ok. Eu sou uma pessoa apaixonada pela minha profissão. Eu estou na área da odontologia desde os meus 14 anos. Sempre fui uma pessoa muito intensa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fazia prótese dentária no período noturno e o colegial pela manhã. Então, nunca parei, né? E trabalhava muito, tentava equilibrar diversos pratinhos. Eu falo que nós, mulheres, nós queremos equilibrar todos os pratinhos do mundo e, se bobear, pegar o pratinho da vizinha também. E hoje eu jogo todos eles no chão, tá? Quebro todos eles. Ah, esse eu consigo, esse não consigo? Tchau, vai para o chão. E sempre gostei de sair, de dormir de madrugada, de beber. Balada. Curtir minha família, meus filhos. Mas, depois do diagnóstico, tudo isso mudou, né? E eu vejo... Vou entrar um pouquinho no diagnóstico, tá? Eu vejo, entendo até tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu quero que vocês entendam que é algo muito pessoal. É algo da Rafaela Cordista. Cada pessoa leva esse tratamento de uma forma, né? Para mim, o câncer, ele não foi o pior dia da minha vida. Eu tive dias piores. Eu perdi a minha mãe aos 8 anos de idade. E ali, para mim, foi o pior dia da minha vida. Então, até quando eu tive o diagnóstico, eu olhava para os meus filhos e falava, não, meus filhos não vão crescer sem mãe como eu cresci. E isso foi me impulsionando cada vez mais. Eu estava conversando com a Nath agora, e ela falando do dia do corte do meu cabelo, que meus filhos que cortaram, meu esposo. E eu estava ali resistente, dando força para eles. Meu filho fazia, mãe, você está parecendo um alien, mãe. Mãe, está ficando triste. Eu, não, filho, é um cabelo. Mas tem mulheres que é terrível passar por isso. Para mim, não foi. Né? Lógico que não é, nossa, adorei e fazer o tratamento, de maneira alguma. Mas eu tentei fazer da maneira mais leve possível, tanto para mim quanto para minha família. Que a mulher ela acaba sendo a base ali. Se eu caio, meu marido cai, meus filhos caem junto. Rafa, vou voltar um pouquinho. Conta pra gente, porque o assunto, né, o câncer de mama é um assunto muito importante para todos e todas, mas principalmente para as mulheres, é lógico, né? O quanto a gente precisa ter
o cuidado com nós mesmas. Como você mesmo disse, a gente acaba rodando muitos pratinhos e muitas das vezes as mulheres deixam os seus altos cuidados para depois, acaba sendo secundário, terciário, né? Vem o filho, vem a filha, vem o pai, vem a mãe. E a gente acaba nos deixando muito em segundo plano. Então, eu queria que você contasse como que foi a sua descoberta do teu diagnóstico. Ok. Eu fui, né, na minha consulta de rotina e a médica passou ultrassom da tireoide, da mama, mamografia, exames de sangue. E como eu sou da área da saúde, na época eu tinha acabado de fazer um curso integrativo. E era um curso muito para o lado de hormônio, e esse profissional falava que câncer não existia, que hormônio salvava tudo, enfim, cada um fala o que quer, né? E eu acabei ouvindo, acabei sendo um pouco contaminada, e fiz todos os exames e não fiz a mamografia. E guardei essa mamografia e confesso que até esqueci dela. Mas isso não foi por muito tempo, tá? Foram uns 4 meses. E eu fui no endócrino. Quando eu fui no endócrino, ele me pediu alguns exames. E quando eu fui agendar e fui pegar esses exames na minha bolsa, a mamografia, que eu já nem lembrava mais, pulou na minha mão. E eu pedi para minha secretária agendar, ainda falei para ela, não agenda esse aqui que eu não vou fazer, não. Porque eu ouvi falar que causa mais câncer do que não fazer. Olha que absurdo, gente. E olha no que eu acreditei. Só que do mesmo jeito que eu acredito, imaginem quantas mais pessoas também não acreditam nisso, né? Você é uma profissional da saúde. Da saúde, isso mesmo. E fui contaminada. E aí ela agendou e eu fiz. E aí eu lembro que era 11 de setembro do ano passado. No dia 14, a médica do laboratório me ligou, que era para eu voltar ao laboratório para repetir o exame. Falei, pronto, não queria fazer uma, agora vou ter que repetir ainda. Voltei e a moça que me atendeu ainda, fica calma, essas médicas ficam pedindo para repetir, mas fica tranquila. Repetiu uma vez, pediu para eu aguardar, aí pediu para repetir novamente. Falei, olha eu, na terceira mamografia. E aí, depois de uma semana, saiu o resultado da mamografia. As mulheres, elas têm uma escala de 0 a 5 na mama, né? Que chama BIRADS. E o meu estava na escala número 4, que era algo suspeito, mas precisava fazer a biópsia para ter certeza. Aí fiz a biópsia, aí foram 10 dias de espera. Esses dias são terríveis, porque a nossa mente, ela é a nossa pior inimiga. Você se mata, você se ressuscita, você faz tudo nesse tempo, nessa espera. Porque eu sou muito resolutiva. Se tem um problema, vamos resolver e acabou. Eu não olho nem para trás, eu quero resolver. E aí veio o meu primeiro diagnóstico, que era um câncer in situ. Um câncer localizado, mas de uma extensão grande, 10 centímetros, só que eu não sentia nada, tá, gente? Nada, nada. Não era palpável. Ele eram microcalcificações nos ductos mamários. E essas microcalcificações não aparecem em ultrassom, só na mamografia. Por isso que eu não vi no ultrassom. E aí fui em uns 5 médicos, era unânime a remoção total da mama pelo tamanho e pela margem de segurança que teria que ter. Nos meus exames pré-cirúrgicos, pediram uma ressonância, que já era para eu operar. Nessa ressonância, eu nem olhei o resultado. Falei, o que mais pode dar, fora o que já tinha dado, né? Não vai dar nada. E no caminho, como eu sou da Zona Norte, o meu tratamento é na Zona Sul, falei para o meu esposo, deixa eu olhar o resultado se saiu, porque vai que a gente está indo e não saiu. Quando eu peguei o laudo, acusava a minha outra mama e meu linfonodo aqui na axila. Falei para o meu marido, tem alguma coisa que não está legal aqui. Vamos ver o que o médico vai falar. Aí eu precisei voltar para trás. O médico falou para mim, olha, melhor feito do que bem feito. É melhor bem feito do que feito. Eu preciso que você repita a biópsia. Você vai fazer mais 3 biópsias.
Vamos repetir essa mama, repetir a outra e a axila. E foi muito rápido que eles repetiram. No fim, foram 5 biópsias. E como eu tinha que segurar todos os pratinhos, eu saí de lá e fui trabalhar. Aí cheguei no consultório e falei, não consigo. Não conseguia nem mexer a mão direito, porque é do braço direito, né? Falei, não, comecei a quebrar pratinho nessa fase. Agora eu vou embora. E fui embora. Aí saiu o resultado. Tem vários subtipos de câncer, né? A palavra câncer, ela já assusta muito. A gente fala essa palavra, você já pensa em coisa ruim, em morte. E dentro desses subtipos, o subtipo que eu tinha, ele chama HER positivo. Ele é muito agressivo, então ele esparrama muito rápido. E foi por Deus que eu fui naquele momento, naquela hora, eu já estava com metástase no meu linfonodo da axila. Mais um pouco ela ia ou para o pulmão ou para o cérebro, que é o caminho que faz. Mas descobri a tempo, fiz o tratamento, aí passei com o oncologista, aí fiz químio, aí fiz cirurgia das 2 mamas, acabei optando por remover as 2 mamas, removi alguns linfonodos do braço direito, fiz radioterapia, estou na fisio até hoje, tenho que fazer fisioterapia 3 vezes na semana, porque perde a limitação, e eu trabalho com o braço, ficou muito tempo com o braço parado mais para cima, até o microfone, agora eu já aproveitei e já troquei. Mas isso é o de menos, tá, gente? Perto de tudo, de eu descobrir na hora certa, de ter condições, de ter um plano médico, isso faz toda a diferença. E você me contou, trazendo um complemento dessa sua fala lá dentro, que você não ia fazer o exame por conta disso tudo, dessa medicina integrativa que tinha uma concepção questionável, mas que, no fim, aconteceu do exame cair da sua mão e você olhar para ele e falar, acho que tenho que fazer. Mesmo que estava guardado com ela o exame já há um tempo, onde ela negou o exame, falou, não vou fazer porque aquele médico disse... E aí ela foi fazer outros exames e aquele caiu no meio dos papéis dos pedidos de exame, né, Rafa? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu achei incrível, senão eu não né? ia ver. Eu não ia ver, não ia lembrar. E aí isso te ajudou a descobrir o câncer em tempo, ou seja, tecnicamente pode-se dizer que você fez uma descoberta no início, no processo da mama, né? Porque poderia, se você demorasse um pouco mais, ele poderia ir para outros órgãos. Sim. Então descobrir o quanto antes é fundamental, né, Rafa? Isso é uma coisa que eu gosto também de falar bastante para as pessoas, né? Muitas pessoas... Eu participei de muito projeto nesse Outubro Rosa. Eu me entreguei de uma maneira que nem eu entendo, eu só vou. Eu estava falando para a Nath, eu sou super despojada, mas eu sempre tive muita vergonha disso aqui. E hoje eu não tenho, eu vou, falo, Deus, me usa, coloca palavras na minha boca. O que o Senhor quiser, eu falo. Porque o câncer de mama, ele não mata. O que mata é a metástase dele, é o diagnóstico tardio. E hoje, cada vez mais, está tendo mais diagnóstico, com mais pessoas mais jovens. Então, a gente tem que estar antenada, e nessa correria, a gente não consegue nem observar o nosso corpo. Quem tem tempo de parar e fazer um autoexame? Você está sempre correndo. O que é melhor? Estar ali no celular ou fazer um autoexame? É muito importante. Até falei para a Rafa, nossa, eu preciso marcar a minha mamografia. Já está dando 1 ano. Né? Mulheres, depois dos 30, depois dos 40, principalmente, é anual. É anual. Antes dos 40... eles fazem o ultrassom, né? E, em alguns casos, a mamografia. Mas isso, quando eu comecei a divulgar na rede social, meu marido trabalha no mundo corporativo, onde é mais insano. Eu coloquei muitas mulheres para fazerem o exame, que não viam importância, porque sempre, comigo não vai acontecer,
O medo até do, aperta, dói, não dói. Não, não é assim mesmo. Na verdade, tem uma coisa tão mais importante por trás disso tudo, né? E quando a gente fala sobre fazer papos sobre câncer de mama, câncer de próstata, agora que entra nesse mês, né, no Novembro Azul, qualquer que seja a questão de uma doença, de escutar uma história como a da Rafa, é para nos alertar ao nosso autocuidado. Esse é o grande objetivo principal disso tudo, né? Da gente estar aqui hoje. Eu chamei a Rafa, eu já a conheço há alguns anos. Nós nos conhecemos numa academia de eletroestimulação, onde eu roubei a Amandinha, diga-se de passagem. Mas porque me surpreendeu muito. Eu soube pelo câncer da Rafa pela Instagram. Né? Quando eu a vi postando. E eu fiquei muito emocionada, assim, vendo os posts dela, a forma sincera como ela trazia dentro da realidade dela, a coragem, o entusiasmo na vida, os filhos, né, que eu conheço, os dois, na verdade, mas eu já tive mais presente com o Luca. E aí me pegou muito como mãe também, né? O passar por isso. Como a gente consegue contar isso para os filhos. E eu tive uma situação recente que me fez lembrar muito da Rafa. Eu fiz um procedimento que aí teve um cortezinho na minha cabeça e caiu um tufinho de cabelo. O meu filho estava atrás comigo e o meu marido do lado, o Cairê. E aí o Cairê falou, Natália, tá caindo um cabelo teu aqui. Na hora, o Benjamin olhou e falou, mamãe, você está com câncer? E eu falei, não, filho, nada disso, né? Eu expliquei para ele, mas eu lembrei da Rafa na hora, porque eu falei, como será que é esse processo, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque eu vi depois um vídeo seu, um corte de um vídeo seu muito curto, que depois a gente vai compartilhar, de quando você convidou seus filhos para cortar o seu cabelo. Como foi isso, Rafa? Como você contou? Como você trouxe essa leveza tua, que é teu, né, para a tua família, para os seus filhos? Eu sou da opinião que a gente tem que sempre falar a verdade. Então, até no começo, meu esposo queria esconder, homem, né, com medo. Falei, Daniel, não dá para a gente esconder, porque criança fantasia. E essa fantasia é pior do que qualquer coisa. O menor tinha 3 anos. Então, ele não ia entender muita coisa do que estava acontecendo, agora o outro já tinha 9. Então, o de 9, a primeira coisa que eu perguntei para ele, isso é uma coisa que eu aprendi como mãe, às vezes a gente chega já descascando tudo para eles, né? Falei, é o inverso, eu tenho que perguntar o que ele sabe. Filho, o que é câncer para você? Ai, mamãe, uma pessoa careca. Só que no meu primeiro diagnóstico eu não ficaria careca. Eu ia ser um câncer in situ, que eu ia fazer a remoção da mama, radioterapia e tudo normal. E aí foi quando eu expliquei para ele. Falei, eu vou te explicar que câncer é um bichinho que entra dentro do nosso corpo. E esse bichinho, existe bichinho bonzinho, um bichinho que é mais bravo, bichinho maldoso. O que está na mamãe é bonzinho. Então, a mamãe vai ficar curada, a mamãe vai fazer a cirurgia e vai passar. Se você escutar alguma história de alguém falando de câncer, que morreu, pensa, filho, que esse era um bichinho muito maldoso, muito agressivo. E até mesmo, meu filho, ele tem algumas dificuldades quando a gente explica, tem que explicar bem didaticamente para ele. Qual dos dois? Você tá o mais falando velho, do mais do velho, Luca. Aí mudou a situação, eu tive que contar para ele que eu iria perder os cabelos. E aí comecei a mostrar foto de pessoas careca para ele. Ele fazia, mãe, parece um alien. Eu falava, filho, e a mamãe vai ficar alien também, filho. Faz parte do processo, é o processo da cura da mamãe. Para a mamãe ficar curada, conseguir brincar com vocês, a mamãe vai ter que passar por esse processo. E aí eu estava tomando banho com eles e assim, é incrível. O médico fala 15 dias, é 15 dias mesmo. Você começa a passar a mão no cabelo, começa a vir os tufos.
Isso no primeiro dia. No segundo, você vai tirar, no segundo desses 15, você vai tirar o elastiquinho do cabelo, vem o elástico com o cabelo inteiro. E eu queria fazer foto de Natal com eles, que isso era mais ou menos começo de dezembro do ano passado. E aí eu fui, segurei um único tufinho que eu tinha aqui no cabelo e fui para o shopping fazer a foto de Natal com eles. Fui de máscara, que já não podia estar com muita gente, apesar que meu médico sempre foi muito liberal, não me proibiu de quase nada, porque ele já entendeu que é mais fácil ele tratar os nossos sintomas do que a nossa cabeça. Quem a cabeça não ajudar, não sai do lugar. É incrível. Então, é melhor tratar você pegou uma doença, uma gripe, alguma coisa que você saiu, do que você ficar presa só pensando nisso. Eu não deixei de trabalhar, gente. Eu só deixei de trabalhar quando eu fiz a cirurgia, que eu não podia mesmo. Enfim, voltando para lá. Aí nós voltamos do shopping, falei, filho, a mamãe vai ter que raspar a cabeça. Ele fazia, jura? Que alegria, mas todo feliz. Pegou o banco, nunca quer fazer nada. Esse dia pegou o banco, pegou a máquina, pegou a toalha, pegou tudo. E sentamos e deixamos ele começar a raspar. E nisso pequeno com a tesoura na mão, quase colocando a tesoura no meu olho. Aí uma hora a gente falou, chega. Aí veio o meu marido continuar raspando, né? E aí o mais velho ia olhando, ele ia fazendo, mãe, tá ficando triste. Mãe, você tá um alien mesmo. Aí eu falava, filho, vai crescer. É o cabelo, mas vai crescer. E no começo, tudo me incomodava na cabeça. Tudo. Então, eu não quis lace. Não quis. Falei para o meu marido, não quero, vai me incomodar. Falei, eu conseguia gastar com uma lace, para mim, eu quero, quando eu conseguir comer bem e viajar. É o que eu quero. A lace, depois eu ia perder ela, jogar fora, mas isso sou eu. Sou eu. Colocava o lenço, me incomodava também. Então, eu ficava careca. Para tudo quanto era lugar, eu ia careca, pegava na escola, deixava na escola. Com emocional, fica abalado. Eu lembro que eu deixava meu pequeno na escola, e do caminho da escola dele até o consultório era a hora que eu chorava, que eu estava sozinha. Aí eu colocava uns louvores no carro e chorava. E chorava. E é uma fadiga que você não tem controle do seu corpo. Isso, para mim, era muito difícil. Eu imaginava uma velhice. Eu imaginava... Para eu ir do estacionamento do carro até o meu consultório, eu ia me arrastando. Aí eu chegava no consultório, sentava e chorava. Aí melhorava, subia, que tem a escadinha, ia para a minha sala, sentava mais um pouquinho e fui fazendo isso. Porque o mês que vem eu vou para 1 ano de tratamento. Eu ainda faço aplicações. Foram 18 meses, 18 aplicações, né? Em 12 meses, para ter realmente essa cura aí por completo. Mas cada vez que eu olhava para eles, eu tinha força e faria qualquer coisa por eles e por mim também, lógico. E você já meio que respondeu a minha pergunta, mas é que uma coisa que me impressionou muito quando eu te via no Instagram postando era a sua autoestima, o como você conseguiu mantê-la. Você sempre foi muito feliz, muito sorridente, muito cheia de energia. Adoro uma balada, gente. Isso daqui me liga do fim, adoro um carnaval. A primeira a chegar e a última ir embora. Exatamente assim. Então ela tem essa energia muito alta, o que já é incrível. Mas eu vi que você conseguiu manter isso, né, durante o tratamento, né? Eu via ou você se apegava a Deus, a algumas coisas, né, Rafa? A Deus, e você falou isso, é engraçado que tem várias situações, né, da careca, eu falo. Tem as pessoas que te olham com piedade, tem as que te olham com dó, tem as que te olham com curiosidade. Criança, então, elas são as mais escrachadas, e para mim estava tudo bem, porque não me incomodava. E eu conheci diversas pessoas nesse processo, conheci pessoas que nunca se viram careca, que faziam a manutenção da lace sem se ver careca. O que, para mim, eu até brinco que o cabelo do jeito que está hoje, é que hoje eu cortei para vir para cá. Foi meu primeiro corte. Está mais difícil do que careca. Careca não tinha o que fazer, sai careca, pronto, acabou. E eu me maquiava
me arrastando, sentava lá, passava uma maquiagem, porque você fica amarela, você fica inchada. Então, eu tinha que olhar e gostar daquilo que eu estava vendo. E aí eu tenho um tio que ele mora no Rio e ele veio para São Paulo. Ele falou: Rafaela, eu tô aqui na sua casa porque eu quero ver se tudo que você posta é verdade ou se é fingimento. Se a gente chega aqui, você tá mal. E bem nesse dia que ele foi, eu estava tão inchada, com os 2 pés para cima, e eles lá, bebendo vinho, comendo pizza, como se nada tivesse acontecido. E eu lá, brincando com eles, né? Eu não conseguia beber durante o tratamento, podia. Meu médico deixava uma tacinha, mas eu não conseguia. Você não consegue comer direito, seu apetite, seu paladar, tudo muda. Voltou faz pouquíssimo tempo. Eu sempre fui comilona e não conseguia. Aí é outra coisa que eu falo, como a gente não dá valor às pequenas coisas, né? Quem agradece pelo que come? Quem agradece, logo depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei 2 meses sem tomar banho da cabeça aos pés. Eu só podia lavar a cabeça assim, não podia molhar o seio por conta dos curativos. É o jeito que essa médica trabalha. E eu encontrei uma amiga, ela: Rafa, qual que é a sua maior vontade ultimamente? Eu falei: tomar um banho. Então, quando eu consegui tomar esse banho, a água caía, eu chorava tanto, eu agradecia tanto. Falei: como que um banho a gente não dá valor? A gente só dá valor para a saúde quando a gente não tem ela, para os mínimos detalhes. A gente se pega, às vezes, em picuinhas, em coisas tão pouca, que depois você fala: para que eu estou fazendo isso? Mudou o meu estilo de pensar, a minha vida com meus filhos. Porque passar por tudo isso e você não mudar seu pensamento, de nada vai valer. Você tem que recalcular a rota. Falar: não, se eu estou passando por isso, algum propósito, alguma coisa tem. Eu estava falando para a Nath, né? Eu sempre fui de trabalhar muito, de querer tudo certinho, e de festa, e tudo ao mesmo tempo. Eu vejo hoje como um cuidado de Deus na minha vida, o câncer. Antes do meu diagnóstico, isso eu não contei para a Nath. Eu estava muito fora da casinha, gente. Eu bebia 2 garrafas de vinho 4 vezes na semana. Eu começava na quinta-feira. Era quinta, era sexta, era sábado, era domingo. Colocava meus filhos para dormir, meu marido também. Tinha pensamentos ruins na minha cabeça. Tinha um plano de trazer um bisturi do consultório. Eu estava assim, a minha cabeça estava muito atordoada. E eu senti uma sobrecarga muito grande. Eu falava para ele, meu corpo está gritando, eu não sei o que está acontecendo. Eu quero ir embora, eu não estou aguentando. Olha isso. Aí Deus parou tudo, recalculou a rota. Falei: quando eu estava perto da morte, eu queria viver. Olha que loucura. Quando eu tinha vida, eu queria morrer. E quando eu tinha morte, eu queria viver. Porque foram coisas que eu fui alimentando de consultório, casa, família. A única hora que eu me anestesiava, que eu tinha paz, era a hora que eu bebia. Só que aí passava o efeito da bebedeira, os problemas estavam todos lá do mesmo jeito. Então, foi necessário, e isso que eu vi, que eu não posso ter raiva da doença. Por isso que eu estou aqui. Eu voltei para o meu marido, eu voltei para os meus filhos. Meu marido falava: eu tinha medo de qualquer dia acordar e te encontrar morta. Porque ele não sabia mais o que fazer. Só que isso a Globo não mostra, né? Agora foi teto. Isso. No meio disso tudo, que você está contando uma jornada ali desafiadora mesmo de vida e morte, ainda teve a doença do seu marido, né? No meio disso tudo, teu marido também se descobriu com câncer também, né, Rafa? Eu operei no dia 9 de abril, quando foi na outra semana, que era a Semana Santa. Ele foi fazer o check-up dele. Ele já tinha feito 1 ano atrás e tinha dado uma alteração no PSA, que é o
o exame de sangue para a próstata. E ainda falei para ele, Daniel, que sangria desatada, acabei de operar, o que você quer ir fazer exame, ressonância agora, homem? Espera um pouco. Vamos se recuperar, tomar um fôlego aqui. Ainda bem que ele insistiu, ele foi. A ressonância dele, que chama PIRADS, a do homem, né? A da mulher é BIRADS, a do homem é PIRADS. Deu grau 5, que era o mais alto que tinha. Aí ele fez a biópsia e ele estava com câncer de próstata, com 43 anos, tá? Para os homens que estão aqui. É muito importante também essa rotina. Não tinha nenhum sintoma, não tinha próstata inchada, não tinha nada. Foi descoberto no exame de sangue. E já de um ano para o outro, um ano tinha dado PIRADS 2, no outro foi para 5. E depois da cirurgia, o médico ainda veio conversar comigo, falou para mim, olha, não era inicial, já era um câncer intermediário. Mais um pouco ele estenderia. Então, meu marido operou 2 de junho. Meu filho pequeno, teve um dia que a gente foi levar ele na escola, ele fez assim para a Miss, meu papai e minha mamãe estão doentes. Ninguém consegue me pegar no colo. Porque não podia nem eu, nem ele. A gente falava, filho, colo sentado, senta aqui. E ele tem quantos anos? 3. 3 aninhos, só para vocês entenderem que ele é pequenininho mesmo. 3 aninhos. Ele vê, eu tenho ainda o catéter aqui, né? E ele acha que o meu dodói é no catéter. Então ele vem, ele beija, ele faz carinho, aí eu mostro, ele vem pular em cima de mim. Eu falo, filho, é no mamar da mamãe, toma cuidado. Eu parei de ter dor, gente, acho que faz uns 15 dias. Porque eu dormia gemendo, acordava gemendo, porque a rádio, ela contrai todo esse músculo aqui. Então, e eu não paro, à noite que eu parava era a hora que eu mais sentia dor. E o Dan também foi se recuperando, enfim. Mas assim, hoje nós nos unimos demais. Ontem ele falou para mim, amor, se tem uma coisa nessa vida que eu tenho certeza, é que nós fomos feitos um para o outro. E quando um pensa em cair, o outro levanta. Porque fácil, gente, não é. Tá? Passar um, passar outro. Mas eu tenho uma sede de vida muito grande. Muito grande. E hoje, quando eu levo a minha história para as pessoas, é que eu quero que as pessoas se cuidem. E se tiver que ter um diagnóstico que seja precoce e que sejam salvas. Essa é a minha maior intenção. Nunca que a Rafaela de antes deixava de ganhar dinheiro para sentar e contar a minha história. Hoje, outubro, eu quase nem trabalhei. Porque dinheiro é ótimo, é maravilhoso. Mas ele não te tira de uma doença, não. Ele não tira seus sintomas, ele vai te levar num melhor hospital, você vai ter um tratamento melhor, mas os sintomas ali vão ser os mesmos. E eu convido até vocês depois para verem. A união deles dois é muito linda. É muito bonita mesmo. E aí você contando até o seu antes que eu não sabia, me emocionou aqui. No fim, vocês conseguiram olhar para a doença como cura. Sim. Sempre como cura. E ela veio, né, Rafa? E sim, veio como cura de vida, né? Não só da doença em si, mas como cura, como encarar a vida, como vocês terem uma vida ainda mais forte. Sim, né? Sim, sim. E eu sabia, assim, eu falava para ele, eu sei que eu não estou bem, que não está normal, e sempre adiando, uma coisa vai melhorar, daqui a pouco vai passar, e não passava. E não passava. Então, eu precisei voltar tudo. Falar, agora você para. Essa semana mesmo, que eu fiz muita coisa, hoje meu corpo não aguenta. Então, eu me empolguei, né, do Outubro Rosa, e aí tive festa, aí, enfim, aí eu não sei falar não e querendo participar de tudo. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Não dá. Meu corpo não vai. Quando foi segunda, eu buguei. E como que eu bugo? Afeta meu emocional. O cansaço do meu corpo, eu posso deitar o que for. Me dá uma crise de choro
que eu não consigo fazer mais nada. Eu tenho que parar, deitar, ficar quieta. Aí foram 2 dias quietinha, ontem e hoje de manhã. Hoje já cheguei aqui ótima. Já aguento o resto da semana. Maravilhosa. Ô, Rafa, a gente tem o Outubro Rosa, que é uma iniciativa que já existe há alguns anos, que é incrível, né? Mas eu sempre me questiono, porque fala-se do câncer de mama em outubro, né? É onde a gente olha para isso. Mas você acha que a sociedade fala o suficiente sobre o assunto? Eu acho que hoje, ainda mais por conta da rede social e de mais mulheres igual eu, fui lá, comecei a expor, porque muitas se escondem, tá, gente? Muitas não querem tocar no assunto, se afastam do trabalho. Eu tenho até uma tia que foi diagnosticada junto comigo, é esposa do irmão do meu pai. E ela não queria saber, ficou escondida um tempo. E está tudo bem, cada um tem uma reação. Só que hoje, quantas pessoas tiveram acesso ao que eu fui colocando ali e pararam, não, deixa eu ir fazer um exame. Antes, não. E muitas pessoas não fazem por medo. Não é nem da dor, é medo do diagnóstico. Só que eu falo, vai com medo mesmo. Porque é melhor você ter um diagnóstico precoce do que não ter. Agora, em outubro, o que é bom? Existem muitas campanhas onde tem muitos exames. Eu participei de mamografias gratuitas. Eu vi você num caminhão ali. Quem fica nesse caminhão são só mulheres que já tiveram câncer. Então, a gente consegue conversar com elas, né, para elas incentivar. Ai, mas eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. Olha meu caso como que era, como que eu estou agora. Então, acho que é bem mais divulgado. Que bom. E como você acha que as empresas, né, aqui a BTO+, a gente sempre tem essa pauta, né, alguma pauta ou de inclusão ou alguma questão que a gente queira trazer de reflexão, e a gente traz a cada 2 meses para o time da BTO+, que é o momento da gente parar, respirar, e esse momento aqui é para a gente olhar para nós mesmos, né, com a sua referência, né, com a sua inspiração. Mas o que você acha que as empresas podem fazer para expandir mais esse assunto, essa precaução, esse cuidado? Com certeza, né, fazer esses encontros, igual o que eu fiz em outra empresa, que foi sensacional, foi muito legal, porque alerta quando você tem uma pessoa ali real, te contando, olha, aconteceu comigo, entra lá no meu Instagram, vê minha vida, vê como que foi precoce. Mas não são todas as empresas que fazem. Até empresas grandes que poderiam fazer não têm a mesma visão. Acho que vai muito da visão, né, dos donos da empresa, de como quer levar esse assunto. Tem empresa que não libera nem o funcionário para fazer o exame? Tem isso também. O que é um absurdo, né? Não é mesmo? Vocês estão todas liberadas, viu? Amanhã todo mundo fazendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. E os homens também. Falamos agora, da próstata também. Exatamente. Agora a gente entra no assunto que é super importante. Rafa, como que você está agora, essa Rafa? Quais são os seus planos de futuro? Olha, agora eu estou assim na minha melhor fase dos sintomas, de tudo, né? Que tem hora que eu falo que eu tô igual aquela propaganda que tinha, anda um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros, né? Com a mesma sede de vida, de viajar, de curtir. Semana que vem vai viajar eu e o maridão. Vamos ficar 15 dias só nós dois para se reconectar com tudo isso. Ele está sofrendo por causa das crianças. Eu, com o consultório, eu dei alguns passinhos para trás, até mesmo por conta do braço, que não me permite. Esse ano eu falei, eu vou atender o que eu consegui, e o ano que vem eu volto com força total, mas não com trabalho total, aquela ansiedade. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Exercícios físicos, gente. Assim, não dá para fugir. Não dá. Toda consulta que eu ia, toda, era o que eles mais pegavam no meu pé.
que seja caminhar 20 minutos por dia. Diariamente, né, Rafa? Que seja caminhar. Desce antes no ponto. Eu sempre odiei, não vou falar que eu vou com amor, não. Não vou com amor. Eu vou na força do ódio mesmo. Mas eu penso na minha velhice, eu penso nas células. Hoje, um assunto importantíssimo sobre a hereditariedade, né? Todo mundo vira e fala, mas alguém na sua família teve câncer? Teve. Minha avó teve câncer de pulmão, minhas tias, irmãs da minha avó, câncer de mama. Antigamente não tinha tratamento, uma morreu. Mas o meu não é hereditário, eu fiz o mapeamento genético. Hoje, a hereditariedade é apenas 10% do câncer. Ela é mínima. Não sabia, achava que era maior. Ela é mínima. Hoje está se batalhando muito para falar mais sobre esse dado, né? Porque hoje tem esses dados. O que são os 90%? Estilo de vida. Alimentação, exercício, estresse. É um conjunto. E Deus, tá, gente? Porque também, às vezes, a gente vê gente que faz tudo certinho. Meu marido sempre foi atleta, se alimenta super bem e teve um câncer precoce. Mas também não vamos favorecer, porque se for assim, a gente vai beber, fumar, não fazer exercício, todo dia está tudo certo, né? Não, a gente tem que fazer nossa parte para a nossa saúde mesmo. E outro dado que é muito relevante passar para vocês, a cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. E alto, né, Rafa? É um índice muito alto. Muito alto. Muito alto. Então, por isso, quanto antes o diagnóstico, e muitas vezes a gente se escuta, porque eu já conheci casos da paciente chegar, falar, e a médica, não precisa, não se preocupa. Teve uma outra que eu conheci que ela estava amamentando, é leite empedrado. É leite empedrado, até que um dia que deu a doida nela, ela falou, eu não saio daqui sem uma biópsia. E era câncer. E os médicos é leite empedrado. E esse leite dado empedrado. De 8 para a cada 10, 8? Cada 8, a cada 8, uma. Perdão. A cada 8, uma. Ele é um dado mais recente, pelo estilo de vida mais atual? Mais recente. Então, isso é muito importante, né? Como alguns dados têm mudado muito, né? A alimentação está péssima, né? A alimentação também está péssima. Nada nos ajuda. Mas também nós temos um diagnóstico muito precoce, gente. Antigamente, a gente tem essa possibilidade, descobriu, né? Já A gente tem muito mais possibilidades de diagnóstico precoce, né, Rafa? Sim. Então cabe a nós mesmos ir atrás, resolver e fazer. E você sabe que isso do exercício, eu estou fazendo, até contei para a Joy, para o Caio, que eu estou fazendo um curso de neurociência com uma menina super jovem, incrível, chama Maria Maia. Uma menina assustadoramente inteligente, assim, ela faz psicanálise, 3 faculdades, Harvard, uma loucura, menina. E o curso é muito para entender um pouco do nosso cérebro e como que a gente pode criar rotinas e organizar o cérebro para que as nossas rotinas, o nosso dia a dia fique melhor e que a gente seja mais produtivo, para que a gente evite ansiedade, para que a gente controle. Inclusive, ela é médica para TDAH, enfim, uma série de coisas. E o discurso dela sempre, na doutrinação do cérebro, está no exercício diário. Nem que seja 20 minutos, mas diário. Como isso também, não só para o corpo, o quanto isso é para o cérebro. Aí ela explica toda a parte científica, que é um pouco mais complexo, da importância. Então, e diário. Eu falei, poxa vida, estava fazendo 3 vezes na semana, achando que estava arrasando. Mas vou ter que aumentar esse negócio. Agora, e é isso mesmo, é rotina. É rotina e não parar. Não é fácil, né? Mas quem falou que seria? Não é. Não é, mas a gente tem que fazer. Quando começa a entrar na rotina, e são 60 dias, de fato, para começar a entrar na rotina. Dizem que tem um dado de 20 dias, mas ela falou que não é o real. De 21 eu conheci o de 21. Ela falou que isso, neurologicamente, não é o tempo que se torna, de fato, uma rotina, que são a partir de 60 dias. Vai depender um pouco de pessoa para pessoa. Mas é um curso bem legal, depois eu vou compartilhar com vocês alguns insights. Mas eu achei muito interessante você trazer a questão da saúde, do exercício, porque não é só para corpo, né? E eu achei interessante porque também é para mente, é para tudo, né? É para a vida. Com certeza. Não, e eu tenho que começar.
tem que começar a ir colocando na rotina. Eu vejo isso do meu braço. Um dia que eu não vou, parece que eu voltei tudo para trás. Eu falo, meu Deus, o músculo parece que encolheu de novo. Aí ele fala, faz em casa. Aí em casa eu não consigo fazer. E agora que eu vou ficar 15 dias sem, mas vou andar bastante. Vou me pegar para fazer pelo menos mobilidade aqui no braço. Ela até fala assim, falhar um dia na rotina, o cérebro aceita, 2 não. Se um dia você sai da rotina, ou se você volta no dia seguinte, o seu cérebro ele consegue voltar rapidamente. A partir do momento que você fez uma falha 2 dias, seja do exercício, seja do sono, seja de vários aspectos, você precisa restartar a rotina de novo. Então, é bem interessante. Ou seja, vamos se cuidar, não é mesmo? É isso mesmo, esse é o principal. Rafa, eu quero te agradecer. Eu vou abrir para perguntas. Eu quero agradecer imensamente a sua inspiração, a sua força de vontade. Fiquei muito feliz em você ter aceitado e ter vindo contar um pouquinho da sua história. A Rafa tem uma história de vida bastante intensa, né? Desde menina, com a perda da mãe, com as batalhas já desde muito nova. Essa história que eu não sabia do antes da doença. Que olhar bonito que você trouxe, que a doença se tornou, na verdade, um foco para a vida, sim, quando muitos poderiam encarar como um foco para a morte. E eu nunca perguntei, Nath, para Deus, né? Nunca questionei Deus, por que eu? Não sou diferente de ninguém. Né? Então, eu não tinha por que questionar. E se você ficar questionando, vai mudar o diagnóstico? Não vai, só vai ficar mais pesado e mais difícil. Só aceita, encara, vai, se cuida e vive, né? Viver, acima de tudo. Isso mesmo. Eu agradeço também de estar aqui, fiquei muito feliz. É o que eu falei desde o início, né? Se eu estou aqui, se todos estão aqui, é porque tínhamos que estar juntos para levar essa mensagem para alguém. E uma coisinha, só antes de você encerrar, que eu gosto de falar, se a gente encontra alguma pessoa com câncer, com alguma coisa, a gente nunca sabe o que dizer, né? E uma coisa que eu aconselho falarem, só vira para a pessoa e fala, sinto muito. Você não precisa falar mais nada para ela. Porque, às vezes, as pessoas querem te comparar com a vizinha, com o vizinho. Olha, é uma loucura. Eu encontrei um amigo meu na padaria, ele fez, ai, ainda bem que é de mama, né? É o mais tranquilo. E não é por mal, não é por mal. É por não saber o que dizer. Não sabe. Então, só fala isso todo do seu lado, para o que você precisar, acabou. Que mensagem importante, né? E é verdade, a gente não sabe o que dizer. É verdade. Obrigada por você ter nos dito isso, porque ajuda muito, né? É uma palavrinha boba, mas ela faz toda a diferença. Sinto muito. Acabou. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo. Muito importante para a gente. Ana, eu que agradeço. Importante mesmo. E aí eu vou abrir aqui para perguntas. Eu queria entender que momento da sua vida você percebeu que cuidar de si era uma questão de resistência e amor próprio. Olha, eu sempre tentava cuidar do meu jeito, né? Sem disciplina. Igual quando eu conheci a Nath, fazia uma coisa ali 1 ano, aí daqui a pouco para, aí vai para outra prioridade, e sempre colocando o trabalho em primeiro lugar. Agora eu não tenho opção. Então, agora foi essa virada de chave, porque a quimio ela cura, mas ela acaba com você. Eu fui ficar sabendo nesse processo, eu não posso nunca mais doar órgãos. Nem daqui 10, 15 anos. Não posso doar sangue. Então, a única coisa que eu tenho agora em amor próprio é me cuidar. Tanto com médico, quanto com exercício, com saúde. Eu quero viver, eu quero ver meus netos. Quero sentar no chão. Falei para a Nath, eu não estou conseguindo abaixar. Porque você perde toda a massa magra. Aí, eu não sei se vocês sabem também, a químio ela faz a mulher entrar na menopausa. Então, a gente entra numa menopausa precoce. É um susto no organismo. E tira todos os nossos hormônios. E quem traz músculo, quem sustenta o corpo? São os hormônios.
Então, essa foi a virada, assim, ou se cuida ou se cuida. Mas hoje você tem sua história para compartilhar, né? E olha que tem história, viu? Essa é só uma das. Obrigada, Rafa. Imagina, eu que agradeço. Oi, Rafa, prazer. Oi. Sou a Bruna. Queria falar que, assim, estou emocionada há muito tempo, eu estava me debulhando aqui de chorar. Que história transformadora, assim, e impactante, assim. Pode ter certeza que me marcou para sempre. E a pergunta que eu queria fazer para você desde o início era sobre o fato de muito se falar sobre esse diagnóstico precoce, né? Mas poucas pessoas vão atrás dessa ajuda, de fato. Qual que seria o seu conselho para que esse medo de procurar essa ajuda se transformasse em potência e coragem, assim, para buscar? É muito disso, de você, se você não vai por você, vai pelos outros, né? Eu até imagino, vai pelo seu filho, mas aí eu penso, e quem não tem filho? Vai ter que ir por si mesmo. E no exame de rotina. Só que a nossa rotina já demanda tanto tempo de outras coisas que para a gente parar e fazer o exame, fazer a consulta, depois da consulta, pede mais exames, a gente vai se deixando. Ah, hoje eu tenho uma reunião. Ah, hoje eu tenho aula de inglês. Ah, hoje eu tenho que buscar o filho na escola. E você vai adiando. Isso vai muito de você conhecer alguém e você falar, não, eu quero minha história diferente também, não vou adiar. É muito difícil. Ou você ter uma profissional que você passe, uma ginecologista que é fiel e que está lá anualmente te mandando lembrete, volta. Acho que tem que fazer até umas lavagem cerebral aí, ó. Foto da paciente aqui com câncer. Você aí é capaz de não voltar, né? Não sei. Mas é muito da pessoa, do amor próprio mesmo. É muito engraçado isso, né? Porque eu imagino que tem muitas pessoas que já estão nesse momento de procurar sempre essa ajuda periódica e na verdade ajuda, tá? Mas esse check-up periódico e tem esse medo, né? De tipo, e se eu ver alguma coisa? Eu falo porque eu vivo numa luta constante com a minha própria mãe de, você já foi? Já marcou? Você vai? Não vai? Eu fico em cima. Porque eu acho que é um medo, né? É um medo dela de ver alguma coisa e é um medo nosso enquanto filho, marido, de Deus o livre acontecer alguma coisa, né? Então é muito complicado. E as pessoas procuram sintomas. Ah, eu não estou sentindo nada. É igual o dente. Se não é o da frente e não está doendo, vai levando. Vai levando. Se é o da frente, quebrou uma lasquinha, corre para o dentista. Agora, se é o de trás, você vai levando até a hora que não der. E aí a mesma coisa, eu não estou sentindo nada, tá tudo bem, para que eu vou? Eu conheci uma moça que a mãe dela não vai ao ginecologista há 20 anos. E ela falou, Rafaela, nem amarrada. E é difícil, né? O que você vai fazer? É muito difícil, eu não sei. Eu acho que eu doparia, daria um monte de Rivotril para ela, enfiava ela no carro e vai. Não sei. Mas daí, por outro lado, você tem que respeitar. É difícil. É difícil respeitar nessa hora, né? Você quer realmente amarrar e levar, né? Você, enquanto pessoa que ama, né? E vai acontecendo, vão chegando algumas coisas em mim. Eu atendi uma paciente semana passada, 3 anos e meio que ela não vinha. E aí a gente começou a conversar, contei minha história. Aí ela começou a chorar, uma senhora de 70 e poucos anos. Levei um susto, até falei, ai, coitada, acho que ela deve estar com um diagnóstico recente, né? Aí a filha dela falou para mim que ela fez a mamografia há 1 ano atrás, deu BIRADS 4, que ela marcou para fazer a biópsia. Chegou na hora, ela não quis fazer a biópsia porque ela não se sentiu confortável e não voltou mais. E aí, quando toca no assunto, ela entra em desespero. Aí eu conversei com ela, falei, olha, mas não adianta a senhora se desesperar, a senhora tem que fazer. Ainda me prontifiquei a ir com ela no exame. Falei, eu finjo que eu sou sua neta. Eu fico lá dentro, de mão dada com a senhora. Agenda. Aí a filha dela, peguei o contato, a filha está falando direto comigo pelo WhatsApp, já conseguiu agendar com a médica para pegar o pedido. Pode não ser nada, mas como que você fica 1 ano com um negócio encucado na cabeça? Acaba logo com isso. Não, exatamente. Nossa, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Imagina. Pela sua conversa. Muito obrigada. Imagina.
Oi, Rafa, muito prazer. Oi. Eu sou a Isabela. Eu queria perguntar para você, ao longo de toda a sua trajetória, qual das suas conquistas mais te conectam ao seu propósito? Ai, deixa eu pensar. Pergunta difícil. Assim, ela fala bem, fala bonito, né? Quais das minhas conquistas desde lá que eu nasci, não agora Sim. durante o tratamento, Na sua vida né? toda. Olha, minha primeira conquista foi minha faculdade. Foi ali muito sofrida, fui bolsista, mas foi minha primeira conquista. É que a gente fala muito de conquista a algo material, né? E não é só isso. Depois disso, eu ser mãe ressignificou muita coisa para mim, né? Porque antes de eu ser mãe, o Natal não tinha gosto de Natal para mim, Dia das Mães também não tinha. Então, essa conquista de ser mãe foi algo muito importante. E mais casar, mais o estar aqui hoje, né? Porque é tudo do jeito que ele quer. Eu descobri, estava aqui, mas podia estar em outro lugar. Então, assim, isso eu agradeço de manhã, de tarde, de noite a estar aqui, a estar viva. Que legal, meus parabéns pela sua história. Obrigada. Prazer, eu sou a Luana. Oi. Muito obrigada por escutar a sua história, ela é completamente emocionante. E eu queria perguntar, porque dentro da sua trajetória de vida, com muitos altos e baixos, até sobre a doença, até não sobre a doença, se você pudesse falar alguma coisa para você do passado, o que você falaria? Olha, continua forte aí, firme, que você vai ter muita coisa para aguentar. Não derrapa por qualquer coisinha, não, viu? No entanto, eu falo que alguma coisa para me derrubar tem que ser muito forte. E para ver a vida com mais leveza, não querer essa intensidade. Eu sempre fui muito intensa. Isso desde pequenininha. Desde pequenininha. E essa intensidade... mas o que eu vejo também, tá? Hoje, olhando para trás, que essa intensidade, elas são fugas. Elas são fugas para a gente não parar e pensar. Então, a gente foge. É intensa em alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa que a gente é mais intenso. Eu acho muito legal quando você traz aqui sobre a intensidade, porque a intensidade não necessariamente é algo que está dentro da nossa cabeça, mas é justamente o que a gente quer tirar dentro da nossa cabeça. E a gente sempre fala sobre a leveza, sobre a calmaria, mas no nosso dia a dia, corrido, nas coisas, a gente nunca traz um tempo pra gente mesmo. E aí eu estava vendo até com a Joy, quando a gente estava conversando, que tirar um dia de descanso na vida, tipo um dia para você não fazer nada, ele ajuda na sua saúde. A gente se cobra. Imagina um dia sem fazer nada. Que isso? Que absurdo. Que isso? Que absurdo, né? É assim. Olha como nós somos. A nossa cabeça tem que estar uma máquina ali o tempo inteiro. Muito obrigada, viu? Sua resposta foi muito boa. Imagina. Mais alguém? Oi, Rafa, prazer, sou o Bruno. Prazer. A minha pergunta é com base na minha vivência da minha família. Fui criado por meus avós, né? Eles são, né? E meu avô teve câncer também, minha avó, aliás. E assim, às vezes nos falta sensibilidade. E minha pergunta é: o que você gostaria que nós entendêssemos sobre o que é vivenciar esse processo do Outubro Rosa? Porque às vezes a gente acaba nem percebendo, sabe? Principalmente o homem, né? Até mesmo exatamente. porque que nem o algoritmo do Instagram não vai para eles, vem mais para nós, mulheres. É importante para você poder alertar as pessoas que estão ao seu lado, né? Sua avó é viva? Não. Ah, tá. Porque às vezes você mora com a sua avó, mas ela não vai ter a mesma frequência que a gente tem. É uma tecnologia, às vezes nenhuma. Que eu tenho, minha avó tem 82 e minha avó tem até Instagram. Hoje é tudo moderno, né?
Mas é esse alerta de se chega em você, levar para as pessoas próximas, até numa roda de conversa. Nossa, tô vendo que tem Outubro Rosa. Olha o check-up, fiz check-up. Ai, vocês fizeram um check-up esse mês? Ah, quando foi a última vez que vocês fizeram? E assim que nós vamos nos ajudando, um ajudando o outro. Porque passa batido. A gente não tem mais noção hoje, gente, do tempo. Então, às vezes, a gente fala, nossa, eu fiz isso 2 meses. Quando você vai ver, eu tenho um paciente que chega lá e fala, ai, eu vim o ano passado. Quando eu falo ano passado, eu tenho certeza que são mais de 3 anos. Certeza. Aí eu pego o prontuário. Não, eu vim antes, está aqui, ó, o prontuário está aqui. A gente perdeu essa noção. Então, as pessoas, às vezes, estão anos sem ir ao médico e não se tocam. Não lembra. E é exatamente isso, ela não ia. Às vezes a gente, a senhora foi no médico? Não. E não vai, né? Não tem o costume. Não, mas... E tem paciente que esconde também. Os mais velhos, assim, se vão, descobrem alguma coisa, às vezes não querem contar para a família, para não preocupar. E quando vai ver, já não tem mais o que ser feito. É muito difícil, porque depende muito da pessoa, do individual, né? Tem que essa pessoa querer. Verdade, obrigado. Imagina. Vou roubar o microfone da Rafa. Isso que ela trouxe é uma coisa tão simples, mas que é trazer o assunto para rodas de conversas diárias, ou comuns, ou corriqueiras, é muito legal, Rafa. Porque que é o que, como eu posso trazer a minha sensibilidade da sua pergunta, né? A gente às vezes fala de tanta baboseira, né? Tanta abobrinha, e por que não perguntar para uma amiga de trabalho, você fez seus exames? Você já fez o exame? Você traz o assunto para o dia a dia de autocuidado, de preservação, de cuidado. Eu achei isso muito, muito potente, Rafa. Vou ficar mais atenta a isso. Obrigada. Pequeno, né? E pequeno, são aquelas coisas pequenas que muitas vezes a gente não valoriza. Era ela. Eu queria até trazer uma outra pergunta, complementando algo que você e o Bru falaram, que é sobre o homem, sabe? Então, principalmente o homem. Eu estava vendo esses dias, como o nosso Instagram está cheio de publicações de Outubro Rosa, teve um específico que me pegou muito, que foi homens abandonam as mulheres enquanto elas descobrem alguma doença, e elas estavam falando especificamente de Outubro Rosa, né? E como existe isso dessa figura masculina e abandonando com o tempo, enquanto a figura masculina ela vai te acompanhando com o tempo. E se você pudesse falar algo para especificamente os homens, para justamente ajudar seja a sua filha, uma amiga, uma esposa, o que você falaria? Olha, eu acho que em primeiro lugar aí, além do amor, tem que envolver muito companheirismo. É difícil às vezes a gente falar, e se a pessoa não ama, não tem o companheirismo, não vai escutar. Não vai, porque é um tratamento que ele judia demais o durante, o pós. O pós-câncer é terrível. É terrível. E as pessoas vão te vendo, vão achando que você está melhor, o cabelinho cresceu, o tratamento acabou. Mas não é, seu corpo ainda está todo voltando. Você não consegue ter a vida que você tinha com seu marido antes. E o homem, se ele escolheu aquela mulher ali, ele tem que segurar a bronca pelo menos nesse período. Segura esse período, engole o choro. É bem dar vontade de catar e falar, engole o choro. Fica aí mais um tempo, daqui a pouco você sai. Mas isso acontece muito. E tem muita mulher que mexe muito com a autoestima. Tem mulheres que estão aguardando uma mama há mais de 2 anos. Então, isso acaba mexendo com o psicológico. Eu, graças a Deus, operei, já saí dali com a mama. Até hoje, no consultório, eu tenho um projeto onde eu faço valores diferenciados para pacientes oncológicas. Porque se eu aumentar um dedinho da autoestima delas, eu já estou feliz. E estou lutando para conseguir com algumas empresas que me deem alguma quantidade de produto para eu fazer de graça. Já comecei do meu bolso, mas não consigo custear direto, né? Porque cada um tem sua história, né? Mas tem histórias muito sofridas. Tem mulheres que já estão no 3º câncer de mama.
cada órgão ou convênio ou SUS atua de uma forma, envolve muita coisa. E ainda vai e me pega um cara desse, mas também não amava, né? Não, mas espera, engole o choro, depois vai. Muito obrigada. Imagina. Rafa, ouvindo aqui todo o seu depoimento, né, foi passando um videozinho na minha cabeça, porque eu estou exatamente nesse momento passando com isso com meu pai. E aí tudo que você foi contando, eu fui lembrando, e muitas coisas de formas diferentes, que no nosso caso foi a gente que teve que dar a notícia para ele, né, porque meu pai já é idoso, então é sempre com a gente ficou pensando como fazer isso, quando fazer isso, todo mundo junto. E você me falou uma coisa agora, que você contando isso, que é exatamente o que está acontecendo, da fraqueza, da pessoa não ter vontade, e a gente fica sempre, come, faz isso, você precisa, achando que está fazendo bem. E eu fui no médico com ele outro dia, o médico falou, só deixa, não faz nada. Se ele quiser ficar sozinho, deixa ele sozinho. E aí veio uma coisa que a gente se pergunta, e como você passou por os dois momentos, né, o seu e do seu marido, é uma coisa que a gente fica sempre falando, mas será que os homens são mais... eles não têm tanta força de vontade, ou eles não têm tanta segurança assim, para passar por isso igual a mulher? No tipo, não, tem que fazer, igual você falou, vamos... Você sente que tem essa diferença entre homem e mulher, ou é a mesma coisa? É mais perfil de pessoa mesmo? Tem pessoas que são... preferem ficar mais quietas, tem pessoas que não querem muito falar disso e não enfrentam, né? Eu acho que essa é a palavra, não querer enfrentar aquilo, precisa sempre de alguém para estar empurrando. E aí a gente não sabe até que ponto a gente empurra, até que ponto a gente deixa. Em primeiro lugar, sinto muito pelo seu pai, tá? São momentos, realmente eu acho que o homem ele é mais frágil para essas coisas. A mulher já aprende que ela vai ter que ter filho, que tem que ter parto normal, que tem que aguentar dor, né? O homem ele não tem muito isso. Eu acho que vocês precisam se mostrar que estão ali. Olha, eu tô aqui. O que o senhor precisar, a hora que o senhor quiser comer, o que o senhor quiser, eu tô aqui. Mas deixar ele um pouco nesse momento dele, não muito, porque aí pode vir uma depressão, aí eles se entregam, aí é pior. A cabeça é o que mais vai ajudar, mas vai depender dele. Ele está fazendo terapia? Sim e não, né? Quando ele quer. Ele faz... quantos anos ele tem? É jovem? Ele tem 76. Já. Ah, não, você falou Edu. Né? Mas assim, para os dias de hoje, é novo. É novo. Então, vai muito... Ele tem netos? Tem 4 netos. Porque aí os netos, né, quando já é avó, é o que inspira mais, mas vai ter momento que ele quer ficar quieto. Quando se ele faz a químio, você não quer fazer nada. Você quer ficar deitado lá sem olhar para ninguém. Para ninguém. Ficar quieta mesmo. Mas vai passar. O importante assim, é que tudo vai passar fazendo o tratamento. E ele ter fé, ele tem que se grudar em alguma coisa. Meu marido, hoje, a gente conversando, porque o câncer de próstata, ele... a remoção da próstata, mas o pós é muito chato. Eu falo que mexe muito com a masculinidade do homem, é uma cirurgia muito agressiva. E aí... ele está me surpreendendo. Eu não sei se é porque ele vê que não dá para ele também cair em cima de mim, não dá para cair no outro, então os dois estão engolindo o choro. Acho que é isso. E aí ele falou para mim, sabe o que me dá ânimo hoje? Quando eu olho você, quando eu olho as crianças e quando eu olho que eu estou vivo. Então, para mim, nada além disso faz mais sentido. Então, ele se apegou nisso. Eu me surpreendo, fiz até assim, nossa, porque homem, eles são mais razão, né? Eles não são coração igual nós. Nós acreditamos em um milagre, em Jesus, no que... O homem não. O homem ele vai acreditar na estatística. O que está na estatística? É isso aqui? É isso que eu acredito. Não vem com esse papo do milagre de Jesus me curar, não. Eu quero... Então, eu vou nos médicos com ele, eu até abaixo, assim, porque ele quer perguntar tudo. E eu que sou da área da saúde, eu sei que não vai ter resposta para tudo. Não existe resposta para tudo, não vai ter. E ele quer um negócio concreto.
mas vai passar e se mostre presente. Isso é o melhor que pode fazer. É isso, obrigada. Imagina. E aí, pessoal? Não? Não? Pode encerrar, Nath. Bom, mais uma vez, obrigada, gente, por estar aqui com a gente, pelas perguntas, por esse momento de pausa no nosso dia, né, para a gente falar de autocuidado, para a gente falar de cuidado e para a gente aprender sobre vida. A gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Eu adoro essas nossas pausas, né? A gente aprendeu uma coisa tão simples que é um sinto muito, o como é adequado, se encaixa. A gente aprendeu a olhar o outro com empatia, graças a toda a sua visão. Acho que a gente tem uma coisa importante, que é o perguntar à nossa amiga do que está ao nosso lado: e aí, você fez o seu exame? E aí, você se cuidou hoje? Além de perguntar da balada de ontem. Então, colocar isso na nossa rotina, na nossa conversa, no nosso cuidado com o próximo e com a próxima. A gente aprendeu sobre companheirismo, a gente aprendeu sobre que a doença cura e traz vida. Sim. E a gente aprendeu com a sua história, Rafa. A sua história hoje nos ensinou muito. E a gente sai daqui transformadas e transformados. Muito, muito obrigada, de verdade. Imagina, eu fico muito feliz em contribuir com essa nossa tarde e noite. Obrigada, gente. Uma salva de palmas para essa maravilhosa.